Continuando, como vocês viram aí no último, a gente não teve sorte, um parafuso puxou a rosca e tem mais coisas para nós fazer aqui no motor. Então a gente vai continuar aqui enquanto não vem o helicoil que eu comprei, a gente vai continuar aqui com a montagem do motor. Aqui eu quero mostrar uma novidadezinha para vocês, ó. Ó, o que tem aqui, ó. Ó, lembra da roda fônica? Aqui o suporte do sensor da roda fônica. Ah, mas ele é cinza, que estranho, não vai pintar de outra cor isso. Gente, isso aqui é aço inox, viu? Eu fiz de aço inox. Esse não precisa ser pintado, ele tá jateado, ele tá fosco assim porque ele tá jateado. Mas eu vou deixar assim por enquanto. A princípio eu não vou pintar de cor nenhuma, porque o inox não adere bem à tinta, ele vai soltar depois. E aqui, na sequência, tem mais coisa para montar, como sempre, né? Esse motor não tem fim nunca. Mas antes disso, quero mostrar uma coisa para vocês aqui, deste lado, para vocês trocarem uma ideia comigo. Ou na verdade, assim, vamos ver se vocês imaginam o que eu estou fazendo. Aqui, como vocês sabem, vai a bomba de gasolina dele. Vou perguntar para vocês o que vocês vão me dizer. Pode comentar aí. Se eu fizer uma tampa aqui, fechando isso aqui, o que eu vou ter aqui? O que eu vou botar no motor para alimentar ele? Vamos ver se vocês estão espertos aí. E se eu pegar e tampar isso aqui e fizer um furo no meio, o que eu vou colocar nesse motor para ter um furo no meio? Vamos ver o que vocês vão dizer aí nos comentários. Tá no ar. Depois vocês comentam lá. O que vocês acham que é? Ah, porque vai botar uma tampa ali e fazer um furo no meio. Para que isso? Não faz nem sentido. E a gente aqui agora vamos instalar essas tampas aqui. As tampinhas que eu não tinha colocado ainda. Aqui eu já coloquei a junta, só está colado de um lado. Aqui eu não vou colar dos dois lados. Por causa que eu vou ter que abrir isso aqui para regular as válvulas depois. Então se tiver colado, a junta vai se romper. Aí eu vou ter que comprar um kit de junta de novo. Eu particularmente procurei e não achei só essa junta de cortiça aqui. E eu não quero colocar cola pura. Ah, tem outra coisa aqui que eu não falei, gente. Tá vendo aquele suporte lateral que eu tinha feito a primeira vez? Quem não viu lá na playlist do Jeep Willys. Melhor ainda, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá para acompanhar. Tem coisa desse motor BF161 a granel, ele tem demais. Tá? Quem quiser acompanhar aí, tem muita coisa na playlist do Jeep Willys. Ativa o sininho também para acompanhar os vídeos novos. O que mais que tem para fazer também? Compartilhar. Não pode esquecer também de compartilhar. A gente tem vídeo na segunda, na quarta e na sexta, às 19 horas. E alguns perdidos. Então ativa o sininho aí para não perder nada. E aqui eu estou colocando a segunda surdina do Jeep. Ah, mas segunda surdina? Isso não existe. Não é necessariamente uma surdina, gente, mas isso aqui é um suspiro de todo, vamos dizer assim, o ar que passa pela guia de válvula de escapamento, ele se deposita no motor. Então aqui a Willys desenvolveu isso aqui, que é como fosse uma surdina, porque esse gás que está descendo pela haste da válvula está criando algum tipo de pressão, né? Então só no suspiro da tampa, teoricamente ele teria que descer para o cárter, poderia contaminar o óleo, ajudar a contaminar, e subir lá para a tampa dos balanceiros para respirar, vamos dizer assim. E aí eles bolaram esse suspiro auxiliar aqui na tampa das válvulas de escape. Então a fuga que sai pelas válvulas sai por aqui. Então foi um jeito que eles fizeram para dar um fôlego no motor. Os parafusinhos com aquele talento ó, oxidado. Eu vou usar esse suporte lateral de novo, eu não falei para vocês, para mim terminar de montar a parte traseira dele aqui. Eu preciso botar o volante no lugar. Aí tem aquela chapa defletora aqui, que ela também é um tampa-pó, né? Essa parte de baixo aqui ele fica fechado. Eu quero colocar o volante no lugar. E a minha ideia com ele atravessado, depois que eu montar o cabeçote, que vai ser em breve, eu quero bater arranque nele para fazer gerar uma pressão de óleo aqui no motor. Só no arranque, eu não vou fazer funcionar ainda. Porque essa bomba, quem não viu, lá na playlist do Jeep Willys tem essa adaptação da bomba. Essa bomba aqui é do Maverick. Não é desse motor aqui. Até o filtro. É o sistema que o Maverick usa.
o 3000, o BF184. Aqui no caso o BF161. Venho também com a bomba grande, mas sem a torre do filtro. Só que esse era da bomba pequena. Então aqui tem o flange, adaptador, tá tudo na playlist. Quem quiser ver, volta ali um pouquinho para trás ali que vai ver que tá lá, completinho. Aqui ele já está em cima da paleteira, o suporte. Vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui eu já coloquei uma argolinha para ensar ele. Aí eu vou ensar ele por aqui e por aqui. Aí eu tiro o suporte daqui, instalo ele de novo e largo ele na horizontal. Então vocês ficam atentos aí que a gente vai ter que dar uma passeada com o motor agora para colocar ele na talha para suspender ele para nós. Tá bom, gente? Acompanha aí. Esse volante é o do Jeep, ó. É o do BF161. Esse é o volante da embreagem. A Maitê deu uma jateada nele para limpar, que ele estava bem enferrujado, bem oxidado. E aí no limpar a gente já viu, ele parecia muito bom, só que ele tem uns carocinhos nele aqui. Ele tem, vocês não vão enxergar na câmera. Ele tem uns carocinhos aqui de desgaste. Ele tá bem bom, mas eu vou aproveitar e já vou dar uma tiradinha nele. E aí essa máquina aqui, eu que fabriquei ela, tá? Fabriquei só com sobra de material. Inclusive aqui tem um pouco das vigas aí que eu usei lá no suporte do motor, ó. Aqui tá uma bagunça agora, não liguem isso. Mas aqui eu fiz a máquina meio correndo, vamos dizer assim. E ela ficou muito boa. E eu usei tudo que eu tinha disponível aqui. Essa aqui é uma mesinha coordenada que eu tinha aqui disponível. Aqui dá pra ver que é bem grosseiro, de cantoneira, parafusado. Aí eu tenho aqui as coordenadas dela toda, para mim poder fazer o faceamento. Motor eu tinha, o eixo eu fabriquei. Claro, a pedra foi obrigado a comprar, né? Aqui eu fiz uma polia escalonada com uma 3PK. Essa correia aqui até é da, se não me engano, é da direção hidráulica do Uno, do motor Fire. E aí ela fica bem suave, ela é bem boa. E aqui eu tenho uma variação de rotação. Se eu quiser botar uma pedra maior, uma pedra menor, eu consigo ter uma gama de velocidade. E um mancal monstruoso que eu tinha disponível também. Uma placa de torno aqui. Dependendo do volante, eu prendo com um parafuso no meio para não ter perigo de saltar fora. E funciona bem, gente. Vocês vão ver funcionando agora. Vamos fazer barulho aqui. Vou dar um passezinho bem de leve para vocês verem como tem irregularidade. Olha só, não parecia, né? Olha só. Isso aqui tudinho, ó. Claro que assim tá cinza porque foi jateado, ó. Mas isso aqui tudo, ó, ele é o desgaste do disco. O disco atritou aqui e gastou. Então esse processo de retificar o volante assim é para fazer um assentamento de novo no disco. Ele vai pegar de novo alinhadinho aqui com a base parelha. Aqui no caso, se botasse assim, ele estaria pegando só na parte interna, na parte mais para o centro, que é a parte que tem menos, vamos dizer assim, menos força de arrasto tem. Quanto mais para a extremidade, mais força de arrasto. Por isso que gasta um pouco mais, ó. Porque o atrito aqui é maior, mas também a aderência é maior aqui na extremidade. E como esse volante ele é um volante plano, é fácil de fazer. Existem volantes que ele é descalonado. Ou ele é negativo ou positivo. No caso desse plano é mais fácil de fazer também. Vamos continuar aqui. E dá pra ver que ele é meio fora, meio empenadinho, ó. Se vocês verem, ó, ele tá oscilando porque tá pegando mais de um lado e menos do outro.
Olha aí como é que fica, ó, retificado. Agora fica plano de novo, ó. Não tem mais aquele vinco, não tem mais aquele valo que tem aqui. Agora eu colocando um disquinho novo aqui, vai ficar novo de novo. Vamos continuar essa montagem aqui? Vamos colocar essa defletora para não esquecer, porque vai que te coloque o volante e depois lembra, opa, tinha aquela defletora. Aí não tem graça, né? Um detalhezinho aqui que eu acho que com o passar do tempo some essa marcação. Nesse aqui está bem vivo a marcação a seta. Essa seta é que indica o lado do volante. E também é o primeiro cilindro em cima. Lá no volante também tem a seta. Só que ela era muito fraquinha, eu dei uma avivada nela, ó. Mas está ali ela. Ó. Então essa seta seria, vamos dizer assim, o ponto do volante. Porque esse volante ele entra de 6 jeitos. Não, minto, 2 jeitos. Porque é onde tem esses 2 maiores aqui, ó, é aonde entra o cônico. Os prisioneiros cônicos. Que eles estão ali na horizontal. Aqui está o cônico e os outros são com cabeça. Não consegui fazer vista grossa. Tive que fazer as chapinhas novas. Não adiantou. Muito ruim essa chapa velha aqui, que o Jason quer para comer, mas não vai comer. Deixa. Te controla, rapaz. Tá, toma uma mangueirinha aqui para te morder. Vai. Vaza. Muito ruim, gente. Ó, ela tá muito amassada. Acho que ela já foi reutilizada mais de uma vez e ela tá muito fina e tá se rasgando já aqui, ó. Aí, para variar, né, eu fiz de inox. Aí vão ficar pensando, mas o cara usa tudo inox. Gastando dinheirão com inox. Gente, para mim aqui, como eu faço bastante trabalho com inox, o inox para mim é mais fácil que a chapa de aço, acredite se quiser. Então eu tenho uns retalhozinhos, pedacinhos que sobra, e aí eu consigo fazer essas coisas. Por exemplo, aqui a chapa que eu usei é um retalhinho de chapa. Suja, ó. Mas é muito mais resistente. E agora nós vamos usar as chapas de inox que eu furei. Vamos botar no lugar aqui. Vamos colocar as chapinhas. É travar as porcas, é o que manda. Vamos botar uma graxinha de cobre. Dá o torque agora no volante. Aqui tem uns parafusos que estão girando por trás. Aqui a gente colocou umas porcas novas. Ó. E agora a gente vai aplicar o torque. O torque é 40 libras-pés. De 35 a 40. Eu vou usar 40. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz para trancar o volante. Uma gambiarra. Botei o mesmo tucho aquele que eu estava usando no suporte aqui. Aí eu só cavalo aqui a pontinha do parafuso. Ó. Pega num dentinho ali e faz uma cunha, ó. Agora vamos para a chapinha. Vamos levantar um biquinho dela. Essa sim vai travar. Que luxo! Vocês viram aí? A gente colocou o volante ficou top, ficou novo de novo. A cremalheira dele tá bem boa, na verdade ela foi virada. Mas o lado que, no caso que eles viraram, o outro lado estava mais ou menos, mas esse lado agora tá top. Tá bem boa a cremalheira. Vocês viram que a gente colocou as tampinhas laterais, então o motor tá faltando pouca coisa agora. A gente tá só trancado nesse parafuso que espanou do bloco, que a gente está esperando chegar o helicóio. Assim que chegar o helicóio, nós vamos fazer a aplicação e tocar o cabeçote para cima e dar o torque. E aí, de repente, a gente vai fazer girar esse motor, pelo menos no arranque, nós vamos bater arranque com óleo dentro direitinho. Vamos ver se ele vai gerar pressão já no arranque, que eu quero que ele gere, né? Pelo menos no arranque. Vou esperar vocês fazerem algum comentário da tampa que eu falei, da bomba da gasolina. Vou esperar algum comentário de vocês. Eu sei que eu vou fazer.
Quero saber se vocês imaginam o que eu vou fazer. Tá? Lembra, ó, tampinha com furinho no meio. Por que isso? Pensa aí e avisa depois nos comentários lá. Lembrando, ó, se vocês não são inscritos ainda e estão olhando o canal pela primeira vez, se inscreve, já tem bastante conteúdo no canal. Já tem, acho que só do Jeep já tem mais de 50 vídeos já, desse Jeep Willys. E mais uns vídeos do serviço nosso aqui de usinagem, da tornearia, né? Então é isso aí, gente. Agradeço muito por ter assistido aí e a gente vai continuando aqui, vocês vão acompanhando aí. Até mais!